E aí, gente preciosa, sabe que Deus quer nos dar presentes, que Deus quer nos dar momentos especiais na vida? Aqueles que vão marcar a nossa história, que vão mudar radicalmente o rumo do nosso destino? Jesus quis proporcionar para seus discípulos vários momentos assim, e um deles está registrado aqui na Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 2, em que Jesus leva os seus discípulos lá para cima de um monte onde ele foi transfigurado. Está registrado do 9, do 2 até o 8. E nessa situação, Pedro, diante do que ele vê, diante daquele momento glorioso, ele diz, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. Ele não sabia o que dizer, porque diante daquela visão não existiam palavras, não existia nada na mente dele, não existia nada que pudesse ser traduzido em palavras, porque aquilo era algo novo, era algo extraordinário, e Jesus quis proporcionar para eles. Depois, quando ele escreve sua carta, Pedro relata esse momento que ficou marcante em sua vida, momento em que o Senhor se transfigurou na presença deles. Amém? Então o Senhor quer nos proporcionar momentos assim para impactar nossa mente, impactar nosso raciocínio, para que nós possamos ter respostas espirituais para os acontecimentos. Também a Bíblia fala no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1 a 3, quando eles consagraram o templo, Salomão faz um discurso, Salomão ora a Deus, e no capítulo 7, versículo 1 a 3, segundo Crônicas, diz que, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram, com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui fala que os sacerdotes, tamanha foi a glória naquele lugar, que eles não conseguiram entrar na casa do Senhor. É como que se ali dentro houvesse algo sólido. A glória já não era apenas uma luz forte, mas era algo como que sólido, que os impedia de entrar. E a palavra fala que quando viram descer o fogo e a glória do Senhor, se encurvaram com o rosto em terra e adoraram e louvaram o Senhor. Aquele momento glorioso para deixar uma marca na história, para mudar radicalmente a vida de Israel. Eles adoraram, porque quando a glória de Deus se manifesta, só tem um jeito de responder positivamente, corretamente, e esse jeito é com adoração, é com louvor, é com o rosto inclinado na sua presença. Também o Senhor proporcionou para Ezequiel uma visão extraordinária, e esta visão levou ele também a uma atitude corporal que representa aquilo que estava dentro da sua alma. E está em Ezequiel capítulo 1, versículo 26, que diz assim: a visão que ele teve, por cima do firmamento estava, sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Vi como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima,
e desde os seus lombos e daí para baixo via como fogo e um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz do que falava. Diante daquela visão extraordinária, Ezequiel tem uma reação. E qual é a reação? Caiu com o rosto em terra. Quando a gente tem esse privilégio de ter esse contato com a glória de Deus, a reação que nós vamos ter é se inclinar, é cair com o rosto no chão. Porque a glória do Senhor é para levar os seus filhos à humildade, a descerem dos pedestais, a acabarem com este negócio chamado orgulho e se inclinarem perante Ele e experimentarem algo glorioso no Espírito. A carne enfraquece, mas o Espírito recebe as revelações do céu. Também Daniel teve uma visão que Deus proporcionou a ele. E a Bíblia fala que ele estava lá na beira do rio Eufrates. Daniel capítulo 10, versículos 4 a 9. Ele estava lá na beira do rio Tigre, aliás, falei Eufrates, mas é o rio Tigre. E aqui diz: levantei os olhos e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro. O seu corpo era como berilo, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo, caí sem sentidos, rosto em terra. Dia da grande revelação. Dia que o Senhor impactou a vida daquele homem e daqueles que estavam junto com ele. Aqueles que estavam junto com ele, diz aqui, nada viram, mas sobre eles veio temor, fugiram e se esconderam. Mas Daniel experimentou, Daniel ouviu a voz. Depois de ouvir aquela voz, depois de ter aquela visão, diz aqui, eu caí sem sentidos, rosto em terra. O Senhor quer te conduzir a uma experiência tão especial e sobrenatural, que a única reação que você vai ter é cair sem sentidos. Os teus sentidos vão estar subjugados, vão estar rendidos, porque muitas pessoas não têm essas experiências com Deus, porque confiam na sua carne, confiam nos seus estudos, confiam nas suas teologias, confiam nas suas teorias, nos seus argumentos, guardam coisas que impedem a operação e a ação de Deus, não se entregam, não se negam e então não têm as experiências necessárias para aquele que quer pregar a palavra, para aquele que quer ter as experiências maiores com Deus. Que você possa ser essa pessoa que busque a Deus de coração, que se renda a Ele. Também no livro de Apocalipse temos um exemplo de João que estava numa ilha chamada Patmos. Por causa da palavra ele teve que fugir e ele teve que se esconder, mas ele teve que se esconder dos homens, mas foi o lugar onde ele encontrou Deus de uma maneira profunda, onde Deus se revela a ele de uma maneira tão sobrenatural, que ele escreve este livro chamado Apocalipse, que serviu para aquela época de consolo, de esperança, mas que serve para nós hoje como instrução,
como esperança também, porque daqui a pouco nós receberemos a resposta da nossa oração, chamada Maranata. Vem, Senhor Jesus. Ele estava lá na ilha e no capítulo 1, versículo 9, ele recebe a presença de Jesus, para resumir. Diz assim: quando o vi, versículo 17, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. João teve aquela visão, João teve aquele impacto do sobrenatural, a presença, a revelação de Jesus de uma maneira extraordinária, como nunca ele tinha visto. Ele andou com Jesus, ele diz que ele apalpou, que ele ouviu, que ele viu, que ele andou com ele. Porém agora Jesus ressuscitado fala com ele, se mostra para ele de uma maneira totalmente diferente, glorificado. E quando ele tem essa visão, o resultado é que ele cai aos seus pés como morto. Essa experiência inesquecível em que Jesus se fala com ele e ele só tem uma reação: as suas carnes ficam enfraquecidas, as suas resistências, todas elas caem por terra, a sua mente fica infrutífera, os seus raciocínios já não existem mais. Como morto, ele cai por terra diante daquela visão, porque o Senhor teve acesso ao seu espírito. E muitas pessoas não deixam Deus ter acesso ao seu espírito, porque guardam pensamentos contrários, porque argumentam coisas que impedem a ação do Espírito Santo dentro do seu espírito. E isso é necessário se você quer caminhadas maiores, se você quer galgar níveis superiores no caminho, na trilha da fé. Você precisa abrir o seu espírito para deixar o Espírito Santo agir. Então você vai subjugar a sua mente, o seu sofisma, você vai levar a obediência a Cristo. Amém, querido? Amém, querida? Coloca a tua vida na presença do Todo-Poderoso que te ama e que quer se revelar a ti de maneira sobrenatural e especial, para que você possa contar ao mundo aquilo que o Senhor fez na tua vida. Você vai passar do nível da argumentação para o nível da experiência. Os teus raciocínios te levam a dúvidas. As tuas experiências te levam à fé multiplicada. E é isso que o Senhor quer fazer contigo. E por ti, te dar experiências maiores, para que você possa ter fé multiplicada. Amém? Eu te abençoo, em nome de Jesus.